Atenção! O risco da falta d'água aqui na nossa região. Essa chuvinha que eu comentei mais cedo, que atingiu aqui a região durante a noite, não ajudou muita coisa não. O nível dos rios ainda está muito baixo em todo o interior paulista. Tem cidades que já adotaram racionamento, inclusive. Vamos ver uma reportagem da Alana Freitas resumindo essa situação pra gente. Aqui, há um tempo, era só água. Hoje é pastagem, terra seca. É do alto que a gente tem a dimensão de como a crise hídrica está chegando mais uma vez. É do alto também que viria a solução, mas o começo do ano foi de pouca chuva. A média dos primeiros 4 meses de 2021 aponta um número preocupante, 180 milímetros a menos do que era esperado. O meteorologista do CEPAGRE da Unicamp explica que as frentes frias que deveriam vir para cá acabaram desviando para o oceano. As frentes frias que vêm lá do sul do país, elas avançam pelo continente até a região do Paraná. E quando vão entrando no sul do estado de São Paulo, elas tendem a migrar para o oceano, então elas não fazem uma trajetória continental. E isso desfavorece a ocorrência de chuva generalizada no estado. O mês de maio deveria registrar 60 milímetros de acordo com a média histórica do CEPAGRE, mas nem de perto esse número chegou. Mesmo com a previsão de chuva das últimas semanas, o acumulado não passou de 30 milímetros. Na região de Campinas, o consórcio PCJ, que é responsável pela gestão das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, emitiu 3 alertas sobre a possibilidade de estiagem só este ano. O último coincidiu com um aviso preocupante do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico do Governo Federal. É a primeira vez que o Sistema Nacional de Meteorologia emite um alerta de emergência hídrica. Se isso está acontecendo, é porque realmente esse ano de 2021 vem registrando precipitações insuficientes e que poderão levar a uma estiagem realmente histórica. Essa situação, infelizmente, ela tende a se agravar no segundo semestre, com possibilidade dela se estender, se agravar ainda mais no início do ano que vem. A situação é considerada severa como nunca registrada há 111 anos. O alerta vale para os estados de São Paulo, parte de Minas Gerais e Paraná. E o medo de que a gente volte a viver o ano de 2014, em que até o sistema Cantareira teve que apelar para o subsolo e a água quase acabou, está preocupando autoridades. Apesar disso, a Sabesp, responsável pelo abastecimento de água no estado, afirma que não há risco de falta d'água, já que o Cantareira está com o mesmo nível registrado em 2018. Em Vinhedo, por exemplo, o alerta está ligado. A represa 1, responsável por grande parte do abastecimento da cidade, já está com bancos de areia visíveis. Não há rodízio de água ainda, mas a prefeitura decidiu multar quem for flagrado desperdiçando. Porém, algumas cidades já convivem com o fantasma do racionamento. Enquanto a nova represa de Santa Cruz das Palmeiras está em obras, a cidade enfrenta mais uma vez o racionamento. As torneiras são fechadas das 7 da manhã às 5 da tarde, todos os dias. A limpeza interna das casas com água só é permitida às quintas-feiras, e quem for flagrado desperdiçando esse bem tão precioso vai pagar multa de R$ 1.200. Em Bauru, alguns bairros estão com rodízio de fornecimento de água desde o mês passado. Outros tiveram a medida de economia suspensa na semana passada, com a estabilização do volume da lagoa de captação. Situação parecida com a de São José do Rio Preto. Cerca de 100 mil moradores de 15 bairros entraram num rodízio com fornecimento de água interrompido, de 1 da tarde às 8 horas da noite. E essa situação ainda é pior para quem precisa da água para trabalhar. Mas a preocupação não é só com Cantareira. Das 76 cidades que formam o consórcio PCJ, 58 não são atendidas pela bacia próxima da capital. E os rios, que em geral são menores, estão com os níveis pela metade. A Sabesp considera que a população aprendeu a lição com 2014, tanto que o consumo de água reduziu. Mas ainda assim, quem conhece bem do céu e da água alerta. É hora de economizar mais uma vez. O estado como um todo já vem sofrendo com isso. A gente tem uma redução do volume de chuvas em praticamente todos os mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo
e a perspectiva é de que essas chuvas, que a gente sempre espera, né, a partir do segundo semestre, que elas sejam num volume reduzido. Tá vendo? Tá vendo o que a gente tá falando? Ah, o Felipe tá inventando, o Felipe tá exagerando, que o Felipe é exagerado. Aham, sou exagerado sim. Ó, mostramos Rio Preto, Vinhedo, Santa Cruz das Palmeiras, Itu, a gente já tinha mostrado, aqui não tá no ar Campinas, ainda tá em racionamento. Outras cidades também estão em alerta. Aliás, Rio das Pedras também está com racionamento. Tem as imagens aí de Rio das Pedras? Tem as imagens aí de Rio das Pedras? Tá aí, ó. Isso daí já foi um dia, a represa que abastece a cidade de Rio das Pedras. Rio das Pedras coladinho ali com Piracicaba. São imagens feitas ontem. Olha como é que tá a situação. E aí nós conversamos agora pela manhã com o pessoal do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e a cidade continua em racionamento, tá? Das 6 da manhã às 6 da tarde. Ou seja, agora, 11 horas e 58 minutos, pode abrir a torneira aí na sua casa, a torneira da água da rua, que não vai sair nada. O SAI fez um projeto que está na mesa do prefeito de Rio das Pedras para multar quem for flagrado desperdiçando água. Mais ou menos o que acontece em Vinhedo e Santa Cruz das Palmeiras. Olha isso, gente. Olha isso. Olha o tamanho do banco de areia que está formado ali na represa de Rio das Pedras. Ó, pelo amor de Deus, não vamos deixar acontecer que nem 2014. Não vamos deixar acontecer que nem 2014. Vamos economizar, gente. A água pode acabar e nós temos um exemplo disso. Vamos ver mais uma vez as imagens ao vivo do Rodrigo Pereira? O Rodrigo Pereira tá lá no Rio Atibaia, em Souzas, para mostrar pra gente a situação. Tá aí, ó. Imagens ao vivo agora pra você, tá? O Rio Atibaia tem um ponto de captação um pouquinho antes daí de onde o Rodrigo Pereira tá, na divisa entre Campinas e Valinhos. A altura do rio, gente, não tá chegando a 1 metro. Medição que nós consultamos agora há pouco, tá? No sistema de medição do estado de São Paulo. Que, aliás, tem os rios aqui de todo o estado. Atibaia recebe água do Cantareira, inclusive, viu? Tá aí, ó. Lembra daquelas imagens do rio cheio, alagando casa em Souzas, alagando tudo ali, a subprefeitura? Ó. Bom, para os moradores, querendo ou não, é um alívio, né? Mas olha só, dá para perceber aí que a altura tá muito menor do que a esperada. Muito menor. Só para você ter uma ideia, a altura do Atibaia, para que ele comece a vazar, não é que eles chamam de extravasamento, é 2,5 metros. 2,5 metros. O Atibaia está nesse momento com 1 metro. Acho que nem isso, 0,9. Em alguns trechos. Olha isso, gente. Quando que a gente imaginou que a gente fosse viver de novo o Atibaia nessa situação? Quando que a gente imaginou? Eu não imaginei. E olha que eu já acompanhei, o que eu já acompanhei de enchente nesse Atibaia, em Souzas, em Atibaia, em Itatiba, que quase destruiu a cidade, acho que foi em 2016, e ver a situação do Rio hoje. Ah, vou sair para lavar o carro lá fora. Vai. Depois fica sem água para tomar banho, quero só ver. Quero só ver. O sistema Cantareira, que controla a vazão dos principais rios aqui da nossa região, não é? Tá em 49,5%. Ou seja, metade. O normal para essa época era 60%. A Sabesp diz que não tem problema. Aí, ó, o outro ângulo para você é essa ponte aí da avenida que liga Souzas a Joaquim Egídio. Quantas vezes já não foi coberta? Olha a marca da água.
Rodrigo Pereira tá mostrando. Isso é imagem ao vivo, tá? É agora, 12h, 2 minutos. Aí, ó, a marca d'água. E a sujeira, né? Querendo ou não, Atibaia sempre foi marcado pela sujeira, né? É, minha gente, vocês têm que... Ó, isso é uma coisa que não é só você, Dicas. Todos nós temos que ter atenção com isso. Moradores, poder público, gestores, todos temos responsabilidade nisso. Gestores porque tem que fazer o trabalho deles. Poder público que tem que fazer o trabalho deles de gestão da água para evitar que a água falte. E nós temos que fazer a nossa parte também, não gastando à toa. Não gastando à toa. E com toda essa situação, o risco de desabastecimento de água fica cada vez mais iminente, né? Aliás, não só água, como energia elétrica também. Porque não se esqueça que nós somos baseados em energia gerada pela água. Hidrelétricas, grandes estações de produção, etc. Para garantir condições mínimas nos rios que abastecem 19 municípios da bacia do PCJ aqui na região, o comitê do PCJ monitora desde o início desse mês a água acumulada nos reservatórios do Cantareira. É a chamada gestão do período seco. Vinícius Boer vai contar pra gente. Com a pandemia, o consumo aumentou na região de Campinas e de Piracicaba. Em Americana, esse é o ponto de encontro entre os rios Jaguari e Atibaia. Juntos, formam o rio Piracicaba. A vazão, que é o volume de água, é igual ao ano passado. Porém, a estiagem começou com um volume 12% menor no sistema Cantareira, responsável pelo fornecimento à Grande São Paulo e ao interior paulista, o que acendeu o sinal de atenção. É que o sistema Cantareira funciona como uma poupança aos mananciais da região. Em tempos mais secos, os comitês PCJ monitoram diariamente a abertura e o fechamento das comportas para garantir o abastecimento em 19 cidades. A água que sai do Cantareira leva em média 2 semanas para chegar até aqui. O coordenador da CTMH dos comitês PCJ explica que o monitoramento é o que garante água para mais de 3,5 milhões de habitantes. Esse conjunto de rios que abastece essas cidades, o polo industrial e toda a atividade agrícola, essa água tem um tempo para que chegue até os pontos principais. Então isso a gente chama de tempo de trânsito, ou seja, qual a distância que essa água tem para sair dos reservatórios e chegar até, por exemplo, o município de Campinas, são aproximadamente 10 dias. Então a gestão é feita 24 horas por dia, através de 50 postos, onde qualquer cidadão pode acessar esses postos com os dados de vazão e de chuva. Então se olha para o consumo esperado, para qual a vazão desses rios, e aí se faz as descargas ou o fechamento das comportas para que a gente possa preservar a água no reservatório, mas também garantir o abastecimento dessas 20 cidades, além do polo industrial e toda a atividade agrícola dessa região. O monitoramento continua até o mês de novembro. São 50 postos que oferecem em tempo real informações sobre a previsão do tempo e a situação hidrológica. Com a falta de chuvas, o estado de São Paulo pode registrar estiagem severa. O comportamento da população diante da economia d'água pode determinar a situação hídrica de 2022. Nós estamos tendo uma estiagem bastante severa, né? Estiagem que os cenários que a gente vivenciava normalmente em agosto, setembro, já no mês de abril e maio nós temos vivenciado de muito pouca chuva. Então nós tivemos chuvas bastante abaixo da média e nos próximos meses também são esperadas chuvas embaixo da média, considerando que já são meses que chovem pouco. Portanto, o papel que cada cidadão, seja no seu dia a dia, no cotidiano da sua residência, do uso racional, do banho mais rápido, da lavagem das superfícies, a indústria fazendo a sua parte no reuso da água, a agricultura mudando seus métodos de irrigação. Portanto, numa conversa direta com o cidadão, é importante que a soma desses esforços, do município, da indústria, da área agrícola e do usuário, o morador em cada uma sua casa, fazendo a sua parte, que permitirá a gente, com essa pouca água, sobreviver e mais essa estiagem. Vocês estão entendendo, gente, o que está acontecendo? Aí quando eu falei de poder público, de gestores, né, o PCJ está fazendo o que pode. Por que a história da vazão d'água é tão importante? Por que tanto a gente comentou sobre isso em 2014 e parece que a gente esqueceu disso, não é? A vazão d'água, gente, o que o Cantareira libera de vazão d'água é o que dita o tom dos rios que são ligados a ele. Ou seja,
Vamos supor, tá? Vamos supor. Cantareira vai lá e fecha toda a saída d'água que tem. É como se fosse uma torneira, vai? Vamos pensar no exemplo mais básico. Uma torneira e o tanque da sua casa. E o ralo. Tampa o ralo, tá? Abre a torneira. Vai encher, né, até o ponto de transbordar. Se você deixar ligado a torneira. Aí, o controle da vazão d'água é mais ou menos assim. Eu vou abrir um pouquinho a torneira só, para poder encher o tanque, mas encher devagar. Enquanto eu pego a água para fazer alguma coisa. Enfim, é um exemplo, tá? Isso contando que o ralo esteja fechado. Se o ralo está aberto, você sabe que a água escoa mais rápido. E para, teoricamente, fazer com que mantivesse o nível ali, você teria que aumentar a torneira. É óbvio que não dá, tá, gente? É uma suposição, tá? É um exemplo. Você tem que aumentar, abrir mais a torneira para que possa cair mais água, para que se mantenha o mesmo nível ali do tanque, não é? Não é isso? É isso que o PCJ está fazendo. Está controlando a vazão para chegar em um determinado momento e falar para o pessoal lá do Cantareira, coloca mais um pouco aí de vazão porque o rio tá baixo. Fecha um pouquinho, porque senão vai transbordar tudo, vai causar estrago. É isso que o PCJ está fazendo, é isso que o comitê do PCJ está analisando. E por que até 30 de novembro? Porque a partir de dezembro começa, teoricamente, a época chuvosa. E aí, os próprios rios daqui, com a chuva que cai aqui, conseguem se manter. Não precisa necessariamente da água que vem do Cantareira. Vocês estão entendendo o raciocínio? Vocês estão conseguindo entender esse raciocínio? Que é assim, se o Cantareira libera muita água, alaga. Se o Cantareira não libera água, seca. Isso no período de estiagem, tá? Com a chuva, teoricamente, a coisa se equilibra. É mais ou menos isso, tá? É mais ou menos isso. Por isso, gente, que eu falo daqui da importância de se economizar água. Tem que economizar água. Tem. É condição fundamental. É tomar banho rápido. Tudo bem que no frio, vamos combinar, que no frio dá vontade de ficar 40 horas embaixo do chuveiro quente, né? Mas não. Primeiro que você gasta energia à toa na sua casa. Segundo que você gasta água. Vou lavar carro, não sei o que. Pra quê? Aí vai lavar o carro, chove. Não é? Que sempre acontece isso, inclusive, comigo. Quando eu vou num estabelecimento, num lava rápido, que economiza água, lavo o carro, saio, batata, chove. Lavar calçada, gente, não precisa. É óbvio que existem situações que você tem que usar água. Você não vai pegar, por exemplo, se tá cheia de terra. Fiz uma obra na minha casa, tinha areia ali na calçada, acabou a obra, eu vou pegar uma vassoura e vou ficar passando. Não, né? Óbvio que não. Situações extremas são situações extremas. Agora, no dia a dia, você que tem o hábito de limpar a calçada, não precisa lavar todo dia. Não precisa. Você pode muito bem ir com uma vassoura. Manter a manutenção diária. Não precisa da mangueira, não precisa da água. São coisas simples que a gente pode fazer. Coisas simples.